Funciona. Tá, voltando à avaliação. Eu pedi para o Rafael entrar em contato com vocês, né, avisar vocês que é mais fácil lá para consultar sobre a data. Então, por isso até teve uma alteração, né? E nós tivemos alunos já com atividade marcada em outra disciplina. Eu acho que é avaliação também. No mesmo horário, então acabei mudando, né? E aí ficou para amanhã. Aí eu já acho que vocês já devem ter visto lá no AVA, né? Eu lancei a atividade da avaliação. Ela vai ficar aberta amanhã, no horário daí, né, de Cuiabá. Eu não estou em Cuiabá agora, mas se aparecer algum outro horário já está avisado, né? O horário de Cuiabá das 17h30 às 21h30, né? Então daria aí bastante tempo para um intervalo de tempo amplo para vocês poderem entrar. Mas cada aluno tem apenas 2 horas para fazer. Então, quem entra às 17h30 tem até às 19h30 para terminar. Tá? Mesmo que a avaliação fique aberta para outros alunos por mais tempo. Tá? Por que eu coloquei esse intervalo maior? É justamente porque algumas pessoas, por exemplo, às 17h30 pode ter uma outra disciplina, ou já um aluno entrou em contato comigo que tem estágio, por exemplo, que termina às 18h, então até chegar em casa, tem esse limite, né? Então, é possível que o aluno comece às 19h30, por exemplo, e termine às 21h30, tá? Tendo as mesmas 2 horas. Claro que ele tem que ter essa disponibilidade em algum horário, por isso que eu pedi para o Rafael consultar, tá? Depois que fechar a avaliação de vocês, aí vocês não podem retornar, né? Então, coloquei um aviso bem grande lá também, porque já aconteceu em uma disciplina no ano passado, foi dado de forma remota também, de algum aluno ter problema, né, na visualização de uma questão, por exemplo, que não abriu, né, a questão, parte dela tinha uma imagem e no computador dele não abriu, ele mandou até um print para mim e tal. E aí, nesse caso, por isso que eu frisei lá para vocês no aviso da avaliação, tá? Entre em contato comigo, durante esse tempo da avaliação amanhã, eu vou estar disponível com a aba aberta. Então, durante a avaliação, se acontecer algum problema, vocês me comuniquem durante a avaliação ainda. Entre em contato, manda mensagem pelo AVA, tá? E aí eu consigo ver uma forma de contornar isso, né, quando for possível. Outras possibilidades, né, tem alunos que, de novo, né, em outras turmas, no ano passado, que não fez a avaliação, o procedimento é o mesmo, né, quando não faz a avaliação, tem que fazer aquele requerimento, que hoje em dia é online, fazer o requerimento, então tem as mesmas justificativas lá, né, e daí ele pode ser aceito ou não, mas esse vocês já sabem, né, como é que faz. A única coisa, talvez alguém não tenha feito, e isso é online hoje em dia, né, eu acho que já era um pouco antes da pandemia, mas como é uma coisa que não é tão comum de todos utilizarem, né, então estou avisando já por aqui. Tá? Se por acaso acontecer algum problema e alguém perder, tem que fazer esse procedimento e tem tempo, né, 48 horas depois da avaliação. Bom, então vocês têm 2 horas. Então, alguém começou a prova às 18, tem 19, 20, até às 20 horas tem que terminar, tá? Se a pessoa está preenchendo lá, não terminou de fazer a prova e deu as 2 horas, o programa vai pegar a resposta como tiver. Se tiver pela metade, ele vai enviar pela metade, tá? É o que eu vou receber. Então, é como se fosse uma prova, né? Vamos dizer, quando faz uma prova no estilo do Enem, né? Terminou o tempo, se está preenchido pela metade, é o que tem lá, o que vai ser avaliado, tá? Por isso que eu dei as 2 horas. E as 2 horas são as 2 horas que normalmente a gente tem de aula, na disciplina, né? E a avaliação, ela é pensada para durar aí de 1 hora e 15, por aí. Então, as 2 horas já é considerando que algum aluno possa demorar um pouco mais, tá? Então, é uma avaliação demorada. Eu pretendo fazer 3 questões, eu não terminei de fazer a prova, porque eu acho que todos que foram meus alunos aí já sabem que eu faço provas diferentes, né? Isso continua valendo agora no AVA também. Então, as provas que vocês vão receber não são as mesmas, né? Embora sejam de um nível semelhante, as questões não são as mesmas. E assim, o conteúdo que a gente viu, né, que está lá. A única coisa que eu não pretendo cobrar ali é aquela parte de avaliação, de alocação dinâmica que a gente trabalhou com TAD lá,
Porque a partir da alocação dinâmica, vocês provavelmente estão vendo bastante aí com o professor Fabrício, né? Porque as outras estruturas, vocês são obrigados a usar. Então, eu não vou cobrar essa parte. Tá? Mas recursividade, né? Vocês têm que saber fazer uma função. Não vou pedir nada muito além do nível da aula, né? Dos exercícios que eu passei para vocês, ou que eu expliquei. Ordenação, os métodos que a gente viu, tá? Então vocês têm que saber, né? E aí eu já dou uma dica para vocês. Tem gente que tá certo que a dica já é em cima da hora, né? Mas tudo bem. Muitas pessoas, por a prova ser em casa, poder fazer no computador, né? Já pensar que pode, não precisa saber tudo de cor, porque pode consultar. Tá? Embora a prova teoricamente seja sem consulta, a gente não tem esse controle nesse momento. Se fosse sala de aula, sim. Mas como a gente não tem esse controle, aí muitos alunos, isso aconteceu com disciplinas no semestre passado, não vem com tudo estudadinho porque confia que pode dar uma olhadinha ali nos exercícios que foram feitos, né, no material, procurar alguma coisa para ajudar a responder no momento da prova. É possível, mas aí vocês vão demorar um tempo. Vocês notam que são 2 horas de avaliação. Então, se vocês vão perder tempo para tentar entender um método de ordenação para poder responder uma pergunta, pode ser que a prova não dê tempo de fazer. Então, os alunos que reclamaram, por exemplo, que em outras turmas que a prova tinha um tempo curto, eu digo, ó, é o mesmo nível de prova e o mesmo tempo de prova que eu aplico presencialmente. Então, algo diferente está acontecendo, provavelmente essa parte da consulta. Então, dê uma olhada antes, né? Venham preparados para a prova, não deixe para tentar entender alguma coisa durante a prova, que realmente aí não vai dar tempo, tá? Então, falei para vocês da parte de recursividade, aí também dos métodos de ordenação que a gente viu em aula, e para fechar, né, seriam 3 questões, aí uma questão de pilha e fila, tá? Aí entra a fila circular também, tá? Essas estruturas de alocação contígua que a gente olhou, né? Claro, e a alocação dinâmica já fica com o professor Fabrício na próxima avaliação. Não é nessa aqui, tá? Então, eu creio que o nível de dificuldade da prova não seja um problema, tá? Vocês, pelo menos pelo que eu conversei com o Rafael, vocês não tiveram também muitos questionamentos, então, e esse começo do conteúdo é mais fácil também, então acredito que não seja muito problemático. Às vezes, recursividade, porque para a gente resolver um problema usando recursividade, normalmente o algoritmo fica bem curto, tá? E aí, mas isso não é sinônimo de simplicidade. Às vezes a gente tem que quebrar a cabeça para fazer o algoritmo curtinho funcionar bem. Tá? Então, também às vezes tem esse engano, né, de achar que é simples, é pequenininho, mas mesmo a gente querendo fazer alguma coisa simples, às vezes comete algum erro, né? Então, é interessante vocês terem executado alguns comandos, ou pelo menos feito aqueles exercíciozinhos que eu passei, eu acho que foram uns 3 ou 4, porque vai ser aquele nível, né? Não tem muito mais o que fazer. Parte de recursividade, como eu falei na época para vocês também trabalham bastante nas estruturas que estão vendo no resto da disciplina, né? Vai trabalhar com árvores, por exemplo, usa muito. Então, também ali é uma coisa mais introdutória sobre recursividade, que é o que a gente pretende com essa avaliação, tá? Aí eu queria saber se vocês têm alguma dúvida ou querem que eu dê uma revisada maior em algum dos pontos que eu falei agora para a prova. O objetivo era esse, que vocês trouxessem algumas dúvidas, né? Ninguém tem dúvida? Tudo tranquilo? Recursividade? Vamos pensar aqui.
Deixa eu abrir o Code Blocks. Uhum. Eu tô abrindo o Code Blocks justamente por isso. A teoria da recursividade é quase nada, né? O que pega realmente é a parte de implementação. Tá? Vamos ver aqui. Tá. Vou criar um arquivo aqui no Code Blocks e já compartilhar a tela. Conseguindo ver a tela? Ok. Bom. Vou fazer um exemplo aqui. Seguindo nossos exemplos aqui, o mais fácil possível, né? Vou botar fazer com inteiro, aqui um vetor de inteiros. Tá? Vou botar um tamanho. Vou fazer uma função, vou começar com algo bem simples, né? Vou colocar como void aqui, uma função só para alimentar o vetor. Então, escrever vet. Acho que a gente já tem até pronto, mas eu vou criar aqui também, tá? Então, vai receber um vetor de inteiros e um tamanho t. Fora isso, também eu quero uma posição, tá? Essa posição que vai ser o meu controle dentro da minha função recursiva. Tá? Meu objetivo é percorrer desde a primeira posição até a última posição. Né? E a última é dada por P. E a posição que eu estou no momento por P. Tá? Deixa eu ver que alguém chamou aqui. Ah, não. Permitir ingresso. Ok. Retornando. Então, aqui, se eu tenho uma posição P, não importa onde esse P esteja. Primeira coisa que eu tenho que saber se é uma posição válida. Tá? Então, vou verificar se esse P for menor do que zero, é inválido. Tá? Eu poderia nem usar isso aqui, não ter essa verificação, mas eu vou colocar aqui também. Tá? Só para a gente
eliminar essa chance da pessoa digitar um índice negativo. Tá? Então, se for menor que 0, tá? Ele não vai fazer nada, né? Eu vou falar para ele não fazer nada. Ou se ele for maior do que o tamanho, maior ou igual ao tamanho, tá? Então, ou maior ou igual ao tamanho. E nesse caso ele não faz nada, tá? Então, eu nem precisa botar retorno. Então, se ele não faz nada, eu nem preciso ter isso, na verdade. Eu posso só ter aqui. Eu poderia botar uma mensagem aqui, né? Sei lá, índice errado por um caso. Vou fazer mais completo, então, já que é o exemplo para revisão, né? Fazer um por um. Então, se o P for negativo, vou dar uma mensagem aqui. Valor inválido. Bom, se o P for maior ou igual ao tamanho, quer dizer que a posição é inválida também. Mas aí é porque excedeu o tamanho da minha estrutura, né, que eu tenho para gravar, que é esse meu vetor V. De novo, alguém chamou aqui. Então, aqui, então, vou botar uma outra mensagem. Tá? Estrutura lotada. Só para ter uma outra mensagem aqui. E se não for nenhum nem outro, claro que se eu não quisesse nenhuma mensagem, eu poderia só colocar aqui se o P está maior ou igual a 0 e menor que tamanho menos 1, menor ou igual ao tamanho, menor que tamanho ou menor ou igual ao tamanho menos 1. Mas aqui eu estou fazendo aparecer as mensagens. Então, se ele não entrar em nenhum dos outros casos, aqui é porque é uma posição válida. Então, da scanf, tá? Vou ler um inteiro aqui. A posição do vetor E. Tá? Então, ele vai chamar, a gente vai ler um valor do teclado que vai ser inserido aqui. Nessa posição P que foi colocada, a gente já sabe que P é uma posição válida. Depois de inserir esse valor, o que a gente pode fazer é chamar recursivamente agora, escrever vet, passando o próprio vetor, passando o tamanho, que não mudou, e agora mais P. Por que isso? Então, se eu inserir aqui na posição 2, por exemplo, agora ele vai chamar recursivo na posição 3. Vai ver se 3 é válido, se for, ele vai inserir e vai para a próxima posição 4. Isso ele vai executar sempre. Então, o primeiro teste aqui, claro, se eu botar um valor inválido aqui negativo, botar menos 1 índice, ele já não vai entrar aqui, e aí ele não chama nada recursivo. Ok, não vai fazer nada, só vai imprimir essa frase. Tá? Se o meu valor for maior ou igual a t, vamos dizer, o tamanho é 10 que a gente botou, eu informar o valor 15, 15 não é menor que 0, mas ele é maior ou igual a t, que seria 10. Então, ele só vai escrever aqui que a estrutura está lotada e também não vai executar nada disso. Então, termina aí, só escrevendo a mensagem. Por último, se eu botar uma posição válida, eu coloquei 0, por exemplo, 0 não é menor que 0 e não é maior ou igual ao tamanho. Então, ele vem para essa posição, eu vou inserir algum valor inteiro na posição P, ele vai chamar recursivamente agora P valendo 1, vai fazer a mesma coisa, vai inserir na posição 1, vai chamar de novo para a posição 2, para a posição 3, 4, 5, 6, até chegar na 9, que ele vai inserir, que 9 é maior ou igual a, não é maior ou igual a T, né? Então, 9 é uma posição válida, ele vai inserir e vai chamar recursivo para a posição 10. Quando chegar na posição 10, ele não é, isso aqui não é verdadeiro, mas isso aqui é. P é 10 é maior ou igual a T, que é 10. Então, nesse caso, ele só vai escrever estrutura lotada. Tá? E não vai mais chamar recursivamente. Então, ele chama só no intervalo que a gente precisar. Bom, então aqui eu criei minha estrutura, já criei minha função recursiva, tá? Vou criar uma outra função aqui para ele escrever agora. Para ele... Isso aqui era ler, não escrever, né? Ler, vet.
Vou criar uma outra para escrever. Aqui, void, escrever vet. Tá? E aqui de forma semelhante ao que a gente tinha ali, né? Então, copiar tudo aqui e depois a gente apaga o que não for necessário. Tá? Escrever vet, onde eu passo o vetor de inteiros, o tamanho e a posição onde eu estou. Então, aqui eu posso deixar essas duas estruturas. Na hora de escrever, eu acho que eu não preciso dessa estrutura aqui, né? Então, vou tirar isso aqui. Só para não aparecer que a estrutura está lotada, sendo que eu quero já escrever, então, obviamente, ele vai escrever o que está dentro só da estrutura. Tá? Se ele colocar um valor maior do que o tamanho, ele não é para entrar aqui dentro. Mas eu posso fazer uma verificação aqui, já aqui dentro, antes de escrever. Tá? Só para não ter três opções, na verdade ele vai continuar com três, mas é só para ele saber quando para. Tá? Então aqui eu vou colocar se P é menor ou igual, não, vou botar menor que T, certo? Aqui. E ele vai F, vai informar, vai escrever na tela então qual é o valor, né? E, então V na posição P, dá um espacinho em branco aqui entre um valor e outro. E por último ele chama recursivo esse escrever, e aqui era ler, né? Eu troquei em cima, não troquei embaixo. A estrutura é quase igual, né? Então, aqui, escrever. Vou chamar o próximo. É só a única diferença que eu tirei essa escrita da estrutura aqui, tá? Mas ele vai passar por todo o vetor. Bom, vamos fazer o primeiro teste aqui só com essas duas funções, depois eu faço a outra recursiva aqui com com alguma função a mais, né, do que ler e escrever. Então aqui nesse caso, vou chamar a função ler com o vetor, que é vet, com o tamanho que é tam, e com a posição onde eu quero começar. Vou colocar em 0. Tá? E depois vou escrever isso aqui na tela. Eu vou botar um print antes de printf, lendo vetor. E aqui, escrevendo o vetor. Okay. Vamos executar isso. Aqui, ó, lendo o vetor. Então tem as 10 posições. Eu vou botar invertido aqui, né? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aí, estrutura lotada, porque ele não tem próximo, a gente colocou isso lá na função de leitura. Na hora de escrever, ele colocou exatamente os valores que eu coloquei aqui. Tá? Não sei se vocês conseguem ler o que está aqui, eu teria que aumentar a fonte. Alguém me responde aí se está certo ou não. Tá? Se estão conseguindo ver essa saída. Tá? Mas a leitura escrita é tranquilo. Vou fechar aqui. Deixa eu ver, está tranquilo. Ok. Deixa eu abrir aqui. Certo.
Então, agora, a outra função recursiva que nós vamos fazer aqui, vou fazer uma função que encontre um valor, tá? Acho que até tinha uma dessas na lista. Então, vou colocar aqui um valor. E aí, esse valor que eu quero encontrar, bom, posso pedir qual é o valor que eu quero encontrar, né? Então, aqui, F. Valor. Vamos informar o valor depois de chamar a função. E a função... E a função aqui, vamos chamar ela de... Vamos devolver o inteiro e chamar ela de... Você busca. Tá? O que eu vou precisar nessa função? Eu vou buscar onde? No vetor. Então, vou ter um V aqui, um vetor de inteiros. Tá? Também vou precisar de saber o tamanho dele para saber até onde eu vou percorrer. Opa. E, fora isso, o que eu vou precisar saber? O valor. O próprio valor. Então, é um inteiro. Opa. Vou botar V aqui. Tá? Bom, deixar isso por último. Ainda tem que saber qual é a posição que eu estou. Tem que percorrer, né? Se eu tenho um laço de repetição, vamos dizer, se eu tenho um for, eu poderia ter uma variável de controle. Aqui eu preciso ter alguma forma de controle. Eu vou fazer através de uma variável também, que é a P. A P nos dá a posição e vê o valor que eu estou buscando. Tá? É um parâmetro a mais. Tá, o que eu vou fazer aqui? Vamos verificar primeiro se a posição é válida. Eu não vou, para não perder tanto tempo, eu não vou fazer essa verificação se o valor é menor aqui, tá? Já vou colocar aqui como se a posição seja pelo menos uma de 0 para cima, né? Seja um índice válido. Agora, eu não sei se ele está dentro do vetor ou não. Essa eu não posso tirar, essa verificação. Porque ele vai percorrer e uma hora ele vai chegar no final. Então, tem que verificar se ele já chegou ou não. Então, aqui eu vou ver. Se P for menor do que tamanho, então é válido. Tá? Uma posição válida. Se a posição é válida, o que eu vou fazer? Vamos verificar aqui. Se o vetor na posição P, que é onde eu estou no momento, é igual ao valor que eu estou buscando. Se for igual, nem precisa disso aqui. Se for igual, vou retornar 1. Quer dizer que ele encontrou o valor. Tá? Se não for igual, aí eu chamo recursivo. Busca. Aí eu vou passar o próprio vetor, o tamanho que não muda. A minha posição é a próxima, mas o valor que eu estou buscando continua o mesmo. Tá? Então, o que vai acontecer? Se eu tenho um vetor, vou fazer um exemplo menor um pouco aqui, mental, né? Tem um vetor com 3 posições só, 0, 1 e 2. Tá? Eu informei o valor 0, vou começar. E eu estou procurando, e eu também coloquei os valores 0, 1 e 2 lá dentro. Se eu estiver procurando o valor 3, o que vai acontecer? Então, o valor 3 não faz parte do vetor. Então, ele vai ver, primeiro, a posição 0 é menor que t, ok? T aqui seria 3, né? Então, é menor que t. Vai ver o que está nessa posição, é 0 que está lá, não é igual a 3, nesse meu exemplo. Tá? Então, isso aqui é diferente. Se é diferente, ele vai buscar a próxima posição. O P que era 0 vai passar a valer 1. Aí, 1 ainda é menor que 3. Aí, o vetor na posição 1 tem o valor 1. E 1 não, é diferente de 3, então isso é falso. E aí ele busca aqui, novamente, por esse vetor, mas na posição 2, que é a nossa última, né? 2 é menor que 3? É.
Se 2 é menor que 3, eu vejo na posição 2 tem valor 2, mas eu estou buscando 3. Então, isso aqui é falso. Ele busca o próximo. Então, o próximo valor aqui seria na posição 3, o índice 3. 3 não é mais menor que 3, que o tamanho. Então, isso aqui é falso. Ele não entra mais em nada. Aí, o que falta aqui? Ainda está faltando uma coisa. Tá? Se em algum momento eu achasse, ele para de chamar a chamada recursiva. Vamos supor, nesse mesmo exemplo, que eu tivesse 0, 1 e 2 nas posições lá. E eu estou procurando o valor 0, que é o primeiro, ele vai ver V na posição P é 0, e o que eu estou buscando é 0. Então ele já retorna 1, não tem mais chamada recursiva, terminou. Tá? Mas no caso de ele ir até o final e não encontrar, ele tem que ter algum retorno. Então o que eu posso colocar aqui? Tá? Se eu já estou numa posição que já está além do vetor, quer dizer que eu percorri todo ele e não encontrei. E aí, nesse caso, return 0. Esse return 0 só vai entrar quando esse P indicar uma posição fora do vetor. Tá? Então, com isso, eu consigo fazer minha busca funcionar. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui if. Aí o nome da minha função é busca. Busca. No vetor, que tem um tamanho T. Opa, vetor é vet que forma. Que tem tamanho tan. Na posição, aí eu vou passar a posição que eu quero começar a buscar, é 0. E vou buscar pela variável valor que eu acabei de indicar aqui em cima. Tá? Isso aqui, o resultado disso aqui for 1, isso aqui é verdadeiro. Quer dizer que ele achou o valor. Se o resultado disso aqui for 0, né, quer dizer que ele é falso, ele não encontrou valor em nenhuma posição. Tá? Então é só eu vou colocar as mensagens agora, nem precisa disso aqui também. Então, se isso aqui for verdadeiro, printf, valor encontrado. Se for falso, valor não encontrado. Vou fazer só para não digitar muita coisa, vou fazer um exemplo um pouquinho menor. Vou fazer com 5 aqui, tá? Vou rodar isso. O que ele viu aqui? Ah, tá, é que o V está de vetor, eu botei aqui. Então, vou botar valor. Estava me ligando aqui. Valor. Valor. Deixa eu ver, tem um print que deveria ser printf. Aqui. Então, aqui os valores, eu vou colocar aqui 4, 5, 6, 7 e 8. Tá? Então, aqui estão todos eles. Eu vou buscar um valor que não está aí. Vou buscar o valor 3. Então, valor não encontrado. Vou executar novamente. 4, 5, 6, 7, 8. E vou buscar o valor 9, que também não está aí. A gente já viu que ele percorreu por tudo e não está. 4, 5, 6, 7, 8. Vou buscar o valor 6, que está lá no meio. Valor encontrado. Bom, deixa eu ver se tem alguma mensagem. Não. Por enquanto, estão conseguindo entender? Vou fazer um outro exemplo aqui, mas qualquer coisa, se vocês quiserem alguma outra coisa mais específica, me avise.
Acho que eu fiz um pouco diferente esse exemplo. Não, não tem problema. Tem várias formas de fazer. Às vezes eu faço aqui de uma forma que eu penso que é mais fácil de vocês entender, mas nem sempre é, né? Cada pessoa vai de um jeito. Eu vou fazer um busca posição agora. Tá? Eu acho que Professor, tem... Oi. ali na hora que o senhor colocou o para retornar 1 e retornar 0, na questão que o senhor Isso. deixou lá no AVA lá, ela era para retornar -1. Se eu colocasse no lugar do 0, funcionaria do mesmo jeito, né? Só que a função funcionaria igual. A diferença é aqui, nesse if, né? Se você colocar -1 aqui, ele não vê como algo negativo, né? O zero sim. O zero é falso, mas eu acho que -1 não, se não me engano. Tem algumas configurações de compilador, mas se não me engano, -1 aqui não vai dar na maioria deles. Ou pelo menos na configuração padrão. Então aqui você teria que comparar se é igual a 1 ou se é igual a -1, né? Em vez de colocar assim. Então é só Ah, você colocar aqui, ó, se for igual a 1, aí já resolve. Porque se não for igual a 1, já é o outro caso. Deixa eu tirar o tio aqui. Mas aí funcionaria da mesma forma. Agora, mas se não me engano, o 1 ou -1, eu coloquei com relação à posição para retornar -1. Agora não me lembro se eu coloquei também isso para caso não encontrasse. Mas, enfim, isso não faz tanta diferença. Agora eu vou fazer uma outra função que ache a posição, recursivamente. Estou procurando a posição onde um determinado valor se encontra. Tá? Para eu achar a posição desse valor, ou a primeira vez, pelo menos, que aparece, né? É basicamente a mesma estrutura. Eu vou procurar. A hora que eu achar, eu retorno, só que em vez de retornar 1, eu vou retornar o P. Aqui. Agora, se eu passei por tudo e nunca achei um valor, eu vou retornar -1, que foi o que eu botei. Por que aqui eu não coloco zero, nesse caso? Porque zero é uma posição do vetor. Se eu retornar zero, ele pode achar, não, o valor que eu estou buscando está na posição zero do vetor. Então aqui eu tenho que obrigatoriamente botar um valor que eu tenho certeza que não faz parte do vetor. Então o valor negativo entra nessa. Né? Então coloco -1. Aqui sim, se a resposta for -1, quer dizer que o valor buscado não está no vetor. Agora, se qualquer outro valor que não for -1, né, é um valor de P que ele encontrou, aí me indica a posição onde aquele valor se encontra. Tá? Então aqui, de forma semelhante, vou usar esse P, buscar, não é P, buscar pós, desculpa, buscar pós, e aqui sim, se for maior ou igual a zero, quer dizer que ele achou o valor. Aí o valor encontrado na posição, e aí qual é a posição, eu vou ter que colocar aqui. Tá? A posição, aqui eu teria que botar uma variável recebendo isso, né? Vou fazer o seguinte. Pós. Tá? E aí, se esse pós aqui for maior ou igual a zero, aí retorna exatamente isso. Ele foi encontrado o valor na posição que ele nos fala qual é. Se esse pós não for maior ou igual a zero, quer dizer, um valor negativo, o valor não foi encontrado. Tá? Então, vamos fazer isso aqui também. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, só 5, né? Vou buscar um valor que não faz parte, que é o zero. Ó, valor não encontrado. Ah, eu repeti, né? Valor encontrado na posição zero. Pera aí. Vamos ver aqui. Se não for encontrado, eu deveria ter entrado nesse. Zero, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Aqui, ó. O erro de copiar e colar. Aqui eu chamei, eu estava na função busca pós e eu chamei a busca aqui dentro. Tá, agora sim. Vamos fazer o teste de novo. 5.
Então, vou buscar o valor 0, ó, valor não encontrado, esse é da busca pelo valor e esse é a busca da posição. Tá? Agora, vamos colocar um valor que existe. 1, 2, 3, 4, 5. Vou botar o primeiro valor, 1, para encontrar na posição 0. Vou colocar um valor lá no meio agora. 1, 2, 3, 4, 5. Vou procurar o valor 3. Ó, foi encontrar na posição 2, lembrando, 0, 1, 2, né? Posição 2 do vetor. Vamos colocar o último. 2, 3, 4, 5. Eu vou procurar o valor 5. Ele está na posição 4 do vetor. Tá? Então, já está funcionando também. Vamos fazer mais uma. Uma que eu não pedi lá ainda. Vamos tentar contar quantas vezes um valor é repetido. Acho que essa eu não pedi. Se não me engano. Aí, se alguém lembrar que eu pedi, aí me avise. Mas eu acho que essa eu não pedi para vocês. Tá? Então, vou retornar um inteiro. E vou colocar aqui conta valor. Tá? Eu só conta. Só conte aqui. Função conte. Então, vou contar quantas vezes um valor aparece. Tá? Para eu contar quantas vezes ele aparece, mesma coisa. Eu tenho que informar onde eu vou buscar. Um vetor V. Ele também tem um tamanho, que é para eu saber onde eu vou. Eu também preciso informar a posição que eu estou percorrendo no momento. Que eu estou tentando comparar. Tá? E o que mais que eu preciso aqui? Acho que é isso. Tá? Acho que é isso. Então, agora, aqui dentro, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer a verificação se eu tenho que fazer alguma comparação ou se eu já terminei o vetor, já estou fora do intervalo do vetor. Então, a mesma coisa. Se P for menor que tamanho, é uma posição válida. Tá? Se P não for... vamos ver aqui. Se ele já estiver fora do vetor e eu estou contando quantas vezes um valor repete, se ele já estiver fora, eu vou retornar 0. Quer dizer, eu não encontrei. Né? Nessa posição fora, eu não encontrei. Porque eu tenho que ter um retorno sempre aqui. Tá? Agora, se eu encontrei, se eu estou dentro de uma posição válida do vetor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se essa posição existe ou não. Se o valor está nessa posição ou não. O valor que eu estou buscando. E aqui eu esqueci de colocar o valor, né? O valor que eu quero saber se está, quantas vezes aparece no vetor. Então, aqui o valor, vou colocar, então, V na posição P, que é o que eu estou no momento. Se ele for igual ao valor que eu estou tentando procurar, contar, na verdade, então, o que eu vou fazer? Return. Bom, eu achei ele, eu tenho que somar uma vez essa ocorrência. Então, vai ser 1 mais, e chama a função conte novamente. Conte passando o vetor, passando o tamanho, passando a próxima posição e passando o valor que eu estou querendo buscar. Agora, se ele não encontrou aquela posição que eu estou percorrendo, então ele retorna, eu vou copiar isso aqui. Se ele não encontrou, eu poderia colocar aqui 0 mais a chamada recursiva. Só que como é 0, posso deixar sem, né? Só a chamada recursiva. Tá, o que vai acontecer aqui? Então, cada vez que eu chamar, de novo, o vetor, vamos supor que eu tenho valores 1, 2, 1, 2, 1. Aí eu tenho 5 valores. 1, 2, 1, 2, 1. Tá? E eu estou procurando o número 2, ele tem que aparecer 2 vezes. Né? O que vai acontecer? Eu vou estar na posição 0. Até vou botar um vetor aqui, né? 1, 2, 1, 2, 1. Tá? São 5 valores. Tá? Vou deixar como comentário. Não sei se vocês enxergam esse cinzinho aqui, né? Vou deixar assim, vocês sabem que é o vetor aqui, né? Só para vocês enxergarem melhor. Se eu estou procurando na posição 0, que eu começo, 0 é uma posição válida, na posição 0 eu tenho o valor 1 e eu estou buscando o valor 2. Tá? Lembrando que eu vou botar aqui, valor igual a 2.
E aqui o V é igual a isso aqui. Tá? Então, na posição 0, eu tenho um valor diferente do que eu estou buscando. Se ele é diferente, isso aqui é falso. Ou seja, ele vai me retornar a chamada recursiva com o próximo P. Então, vamos tentar com P valendo 1. P valendo 1 é 2, e ele é igual ao valor que eu estou buscando. Agora é verdadeiro. Então, eu me retornar 1 mais a chamada recursiva. Então, já tenho 1 na contagem. Mas a chamada recursiva com P valendo 2. P valendo 2 é 1. Na posição aqui, que é diferente do que eu estou buscando. Se ele é diferente, ele volta a chamada recursiva com P valendo agora 3. Né? 0, 1, 2, 3. Aí na próxima, chamada recursiva, P na posição 3 é 2 e o valor que eu estou buscando é 2. Então ele vem aqui e diz que vai ser 1 mais, agora na posição 4. Eu já tinha 1 antes, agora tem mais 1, né? Se eu tenho mais 1, e agora na posição 4, que é a última, o que tem lá não é o que eu estou buscando. Se não é, ele chama o próximo, que é na posição 5. E na posição 5, isso aqui já é falso. Ou seja, me retorna 0. Então, as únicas duas vezes que apareceu o valor 1 aqui para dar o return, vão ser exatamente quando eu achei o valor 2. Então, ele vai contar certinho. Tá? Vamos tirar isso aqui e vamos fazer o teste. Tá? F, o valor ocorre vezes no vetor. Então, o valor que eu estou buscando é o valor, é o que está na variável valor. Aparece quantas vezes? Isso quem vai me dar a função conte. Chamo aqui a função conte, passando vet, passando tamanho, passando a primeira posição do vetor e passando o valor que eu quero buscar. Então, o resultado disso ele vai me dizer quantas vezes esse valor aparece. Vamos fazer o mesmo exemplo. Tá. 1, 2, 1. Opa. 2, 1. Ali, ó. 1, 2, 1, 2, 1. O valor que eu quero buscar é o 2. Então tá lá. O valor 2 ocorre duas vezes no vetor. Vamos fazer o mesmo exemplo com o valor 1 agora. Então, estou buscando 1, aparece 3 vezes no vetor. Vamos buscar o valor 3 que não está lá. Opa, 2, 1, 2, 1. O valor 3. O valor 3 ocorre 0 vezes no vetor. Então, está fazendo a contagem certinho para a gente. Tá? Conseguiram entender? Deu para esclarecer um pouquinho? Certo? Se quiser, eu posso deixar esse código lá para vocês no Ava também. Tá? Então fica mais fácil, né? Deixa eu pensar aqui. Tem um outro exemplo que vocês podem ver. Tem uma maneira de achar o máximo divisor comum de dois números, por exemplo. Quem fez o algoritmo fez eu acho que esse exercício, mas sem usar recursividade. Aí dá para a gente fazer a mesma coisa usando recursividade. Né? É um pouquinho mais trabalhoso de fazer do que a versão... Não é trabalhoso, né? Até fica o código um pouco menor, mas um pouquinho mais... Você tem que pensar um pouquinho mais na hora de fazer do que a versão sem recursividade. Mas acho que é um exercício interessante para quem está fazendo agora, quem precisa dar uma exercitada no conteúdo aí antes da prova. Eu posso colocar também a resposta para vocês, né? Aqui.
Também posso disponibilizar a resposta para vocês depois, mas é interessante que vocês tentem fazer. Deixa eu ver se tem alguma outra mensagem aqui. Só isso mesmo. Com relação aos métodos de ordenação, ficou alguma dúvida? Né? Já falo para vocês, assim, eu não vou pedir para vocês implementarem, até porque a prova é online, né? A coisa mais fácil que tem é achar os códigos por aí de método de ordenação, então não faz muito sentido, tá? Mas vocês têm que saber como funciona, isso é importante. Então, as questões são montadas para verificar isso. Vocês sabem a diferença entre um e outro? Vocês sabem qual é o comportamento que o vetor apresenta? Qual é o padrão de trocas que ele faz para diferenciar os métodos, né? Isso é importante você saber. Que era o que eu enfatizava na aula, né? Então, normalmente, nas aulas que a gente teve encontros aí, né? Geralmente eu tentava mostrar passo a passo o que vai mudando no vetor, tá? E tem aqueles videozinhos, até tem uns engraçados que eu coloquei lá no meio, né? Pessoal dançando, jogando cartas, sei lá o que, né? Para mostrar de outras formas como é que é o comportamento. É isso que é importante. Pelo menos para avaliação, precisa saber isso. Porque se vocês já sabem programar, se vocês souberem o comportamento, vocês sabem programar ele. Né? Por mais que demore um pouquinho, quebre a cabeça, não seja da forma mais eficiente, mas sabe. E pedir para vocês programar ele, além de essa parte de vocês acharem fácil o código por aí também não, eu acho que não condiz muito com o que a gente espera dessa prova, né? Até pelo tempo da prova e tudo mais, fazer a implementação desses códigos aí, não. Mas é interessante você saber o básico do algoritmo, óbvio, né? Para conseguirem responder as questões, mas o mais importante é o comportamento, tá? Então, quando vocês verem, por exemplo, ó, eu acho que tem uma pergunta aqui. Entender o Quick e o Merge Sort. Os dois que justamente trabalham com recursividade, né? Então, os dois trabalham no sentido de dividir o problema, né? Em problemas menores. Então, a cada iteração a gente divide o problema em problemas menores, tenta resolver um pedaço menor do problema. Então, o Merge Sort eu acho que é o mais simples de entender. Ele sempre tenta dividir no meio. Claro que às vezes tem número ímpar, né? Eu dividi um vetor de 3 posições, não tem como pegar 1,5, né? De cada lado. Então, normalmente, pelo menos a implementação que eu fiz, eu acho que eu disponibilizei para vocês, e existem diferentes implementações, se vocês acharem na internet, tem gente que implementa um pouquinho diferente, né? Mas a que eu mostrei para vocês, ele sempre fica, se a divisão do vetor em 2 subvetores fica desigual, vamos dizer, tem um valor ímpar de posições, o subvetor menor é o que vem primeiro, é o da esquerda, e o maior da direita. Mas o que ele vai fazendo? Ele vai dividindo, tá? Então, tem um vetor de 10 posições, vai ficar 5 para um lado e 5 para o outro. Ele vai pegar esses 5 que tinham de um lado e tenta dividir de novo. Daria 2,5, então ele fica 2 de um lado e 3 de outro. Aí ele vai pegar esse de 2, vai dividir de novo. Então vai ficar 1 e 1. Quando chegar nessa posição de 1 em 1, aí ele junta de novo. Só que na hora de juntar, ele junta ordenado. Porque é fácil. Né? Se você já tem um vetor ordenado, para você colocar um outro valor lá é como se fosse um insert on sort, né? Você já coloca na posição certa. Só que nesse caso é melhor, porque se você tem dois vetores, você verifica, né? Você vai percorrendo os dois. Você verifica, então, qual das duas posições, então, posição 0 de cada um, qual das duas posições é menor, se eu estou fazendo um vetor ordenado de forma crescente. Qual das duas posições é menor? Então, a menor é do lado da esquerda ou lado da direita. E você pega o menor, coloca no vetor resultante e avança uma posição naquele que você mexer. Aí verifica de novo, dos dois que você tem a referência, qual é o menor. E assim você percorre os dois vetores e através disso você constrói um novo vetor já ordenado. Isso é a complexidade para esse linear. Então, a linear do tamanho dos dois vetores, né? Óbvio, você vai percorrer os dois inteiramente. Mas não tem que ficar indo e voltando. Só que isso só funciona se os dois vetores forem ordenados.
Mas aí o que acontece? Como ele divide o problema até que só sobre subvetores com uma posição só, com uma posição ele já está ordenado. Os dois estão ordenados. Né? Tem um subvetor de uma posição e outro de uma posição, ele está ordenado. Aí, conforme você vai ordenando e pegando vetores maiores, né, porque esse é o nível básico, ele vai dividindo, até chegar em todos os subvetores de tamanho 1. Depois ele vai juntando. Só que quando ele junta, o subvetor resultante ele já está ordenado. Aí a próxima vez que ele vai juntar esse subvetor que já está ordenado com outro subvetor, os dois já estão ordenados. Então o caminho é o mesmo, né? Sempre juntando os elementos, né, dessa forma. Então, deixa eu ver se eu tenho um exemplo dele aqui. Acho que é esse, ó. Estou conseguindo enxergar? Aqui, ó, tem um subvetor de 10 posições. Essa linha de cima aqui, isso aqui é só o índice, tá? Não são os valores. Os valores estão embaixo. Aí eu dividi por cores aqui. Acho que fica mais fácil de entender. Tá? Quando eu divido por cores, na verdade eu estou mostrando que nessa etapa ele dividiu a metade de um vetor, tá? Uma cor, a outra metade de outra. Ok. Aí o que ele vai fazer depois? Ele vai tentar pegar isso aqui como se fosse um vetor inteiro, então ele chama recursivo, só que só com esse pedaço do vetor. E ele vai aplicar o algoritmo de novo, só que como se o vetor inteiro fosse esse. Ou seja, ele vai quebrar esse no meio. Então ele vai pegar, como aqui ó, tem número ímpar, vai pegar 2 de um lado e 2 do outro, com cores diferentes. A mesma coisa para esse pedaço. Vai pegar aqui 2 e 3. Aí ele vai dividir esses 2 em 2, tá aqui. E vai dividir esses 3 em 2. Então vai ficar 1 do lado e 2 do outro. Tá? Mesma coisa para esse lado. Esses aqui ainda estão juntos. Então esses estão separados, continuam. Já esses dois que um subvetor com duas posições tem que dividir de novo, até ficar 1 e 1. Então vai ficar 1 e 1. A mesma coisa para esse lado. Fica 1 e 1. Depois disso, nessa linha aqui, nessa configuração, está tudo dividido. Agora ele começa a juntar. E na mesma ordem com que ele dividiu. Então, a primeira coisa que ele vai juntar, a última divisão foi essa. Então, ele vai juntar esses dois. Tá? Aqui seria uma ordem decrescente, tá? Nesse exemplo. Então, ele vai juntar os dois. Se a ordem é decrescente, vem o 9 primeiro, depois o 2. Então, já estava na ordem. 9 e 2, então, já está aqui. Mesma coisa para esses dois, já está na ordem. Então, esses aqui já estão ordenados, que é decrescente. Depois, para eu chegar... Quando isso aqui estava junto, quando é que era? Quando isso aqui estava junto, e isso aqui também, né? Então, com o que eu tenho que juntar? Com esse outro, para chegar nessa união aqui em cima. Só que ela já é ordenada. Então, eu vou tentar juntar esses três agora. Sendo que isso aqui já está ordenado. E esse aqui, por ser um só, também já está ordenado. Então, na hora de eu juntar, né, em ordem decrescente, o que ele vai fazer? Ele vai ficar apontando para esse cara e para esse cara. Qual é o menor deles? Aliás, qual é o maior, né? Porque é decrescente. É o 3, então ele vem na primeira posição. Depois, e isso aqui avança para a próxima posição. Aí eu vou comparar esses dois. Qual é o maior deles? É esse aqui. Então vem para cá. Por último, só sobrou esse cara, então coloco ele aqui. Então esse subvetor está ordenado. A mesma coisa eu vou fazer esse. Estava 8 e 0, e eu tenho que juntar com outro vetor que é 1. Então ele fica comparando esses dois. Qual é o maior deles? É o 8. Vem para cá. Esse aqui avança 1. Agora fica uma variável de controle apontando para esse e outro para esse. Qual é o maior deles? Agora é esse aqui. Então ele vem na posição 2 desse subvetor que tem 3 posições. Por último, só sobrou o 0, coloco aqui. Ou seja, eu tenho esse subvetor ordenado. Depois disso, eu tenho que juntar esses dois, né? Então aqui está o 5 e o 7. Né? Mesma coisa, se é ordem decrescente eu vou juntar, tanto que eles ficam uma cor só, né? São duas cores e ele vira uma cor só. Só que ele vai juntar comparando. Esse aqui é maior e vem primeiro do que esse. Então esse subvetor está ordenado. Esse subvetor está ordenado. Mas se considerar tudo isso aqui, eles não estão. Isso vai ser no próximo passo. Já esses dois, eles já estavam ordenados, em ordem decrescente. Então, eles mantêm a posição aqui. Esse aqui eu já juntei aquela hora, já falei para vocês, né? Agora, a próxima etapa é juntar esses três com esses aqui.
Então, o que eu faço? Vou ficar, comparar a primeira posição desse vetor com a primeira posição desse. Esse aqui é o maior, vem para cá. Ou seja, eu continuo comparando a primeira posição desse, só que agora eu incrementei esse cara, que vai estar aqui. Qual é o maior entre 7 e 2? É o 7, vem para cá. Como eu mexi no 7, eu incremento esse. Agora eu vou comparar entre 5 e 2. Qual é o maior? É o 5. Aqui terminou. Se terminou, eu completo o resto do vetor com as posições que sobraram do vetor que ainda tem posições, né? Então, esse subvetor está ordenado. Mesma coisa eu vou fazer nesse aqui. Esse aqui já está ordenado, na verdade, né? 30, 21, 8, 1 e 0. Então, repete. E o último passo seria juntar esse aqui, que está de uma cor, com esse aqui, que está de outra cor. Mesma coisa. Vou comparar o primeiro do vetor da esquerda com o primeiro do subvetor da direita. Qual é o maior? É esse cara aqui, é o 30. Eu coloco na primeira posição e incremento para a posição 6. Agora eu vou comparar 9 com 21. Qual é o maior? 21. Coloco aqui e adianto uma posição. Agora eu comparar 9 e 8. Qual é o maior? 9. Coloco ele aqui e adianto uma posição. Agora eu comparar 7 com 8. O maior é o 8, vem para cá, incremento uma posição, vai para 1. Aí o próximo é 7 e 1. Vou colocar o 7 primeiro, incremento. Vou comparar a próxima agora com 5 e 1. Então vem o 5, incremento. Vou comparar com 2 e 1. É o 2, incremento. Agora eu vou comparar com 1 e menos 3. O maior é o 1, incremento para cá. E comparar menos 3 com 0. Vem o 0. E terminou esse vetor. Quando termina, você completa com o que restou do vetor restante, aqui só o menos 3. Então, esse aqui seria a resposta final. Mas o importante é conhecer o caminho. Vocês têm que saber qual é o padrão de funcionamento dele. Tá? Notem que até a metade aqui, a gente não mexeu nenhum valor do vetor. A gente só delimitou onde é que... Por isso estão as cores, né? Delimitou onde é que estão as divisões, né? Tá, isso para o Merge Sort. Para o Quick Sort, aí vocês vão ter bastante diferença se vocês pensarem nos algoritmos que vocês encontram, porque até eu acho que em um dos vídeos que eu coloquei para vocês, ele faz um exemplo com duas políticas diferentes de escolha de pivô. Isso difere bastante. Tá? Os exemplos que eu falei com vocês, eu sempre tento colocar o pivô no meio. Tá? E, de novo, né, o meio do vetor, se é um vetor com tamanho ímpar, o meio é bem no meio dele. Né? Tem as 5 posições, o meio seria a terceira posição. Né? Agora, se eu tenho números pares, eu não tenho valor no meio para escolher, daí eu escolho sempre o que está um pouquinho mais para a esquerda. E essa implementação que eu passei, é uma das implementações, uma das formas de encontrar o pivô. Tá? Mas tem outros, tem pivô aleatório, tem pivô que é sempre na primeira posição, tem pivô que eles fazem um cálculo de média, tá? Tem mais de um pivô, inclusive, né? Tem implementação de tudo que é forma. Mas como eu passei para você só esse pivô central, aí é em cima disso que eu vou basear a avaliação, tá bom? Com relação ao pivô, eu não vou falar do exemplo inteiro, mas só para vocês recobrarem, né? Acho que até no vídeo fica mais fácil, porque aqui também é estático, no vídeo eu acho que aparece mais fácil. Por isso que eu disponibilizei. Então aqui, por exemplo, eu tenho 10 posições, tá? Tenho os índices em cima e aqui embaixo eu tenho os valores. Então o pivô eu vou tentar pegar no meio. Como são 10 posições, 1, 2, 3, 4, pegou a quinta posição. E aí tem 5 para lá também. Se vocês notarem, esse pivô tem 4 posições para um lado e 5 para o outro. Então sempre vai ter mais para o lado direito. Lembra que eu falei para vocês, né? Na hora de escolher, se eu não tenho como pegar exatamente no meio, ele vai pegar uma posição para o início. Tá? A primeira posição para o início. Então, tendo o 3 como pivô, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui as variáveis I e F. Tá? O I de início, F de fim. E aí eu vejo tanto esse início quanto esse fim. O início eu vou percorrer do início para o fim. E o fim eu vou percorrer do fim para o início.
Tá? Eu vou um de encontro ao outro, dessas variáveis. E vou sempre comparando com o pivô, que eu botei o Pzinho aqui por causa disso, para vocês identificarem o pivô. Bom, aí a primeira coisa que eu vejo, se a posição que está no meu início, ela é maior do que o pivô. Lembrando, qual é a função do pivô? No fim do processo, desse primeiro ciclo, eu quero que todos os valores maiores que o pivô fiquem à direita dele, se eu quero um vetor ordenado de forma crescente. Se for decrescente, o oposto, né? Mas aqui é no caso de ordem crescente. Então, todos os valores maiores do que o valor pivô, eles têm que estar à direita do pivô, e todos os menores têm que estar à esquerda. Não interessa se eles não vão estar ordenados em um lado ou outro, tá? Eu só tenho que separar o que é maior do que é menor, e o pivô tem que estar entre eles, tá? Então, nesse caso aqui, 10 é maior que 3, ou seja, ele tinha que estar do outro lado. Bom, então eu encontrei um valor para trocar. Se eu encontrei, eu paro aqui. E aí eu vou lá para o F. Esse 2 é menor que 3? É, então ele também está no lugar errado. Se eu encontrei tanto um I quanto um F que estão errados, eu troco os dois de lugar. Ó, o 10 veio para cá, o F veio para cá. Os valores, né? E aí eu incremento uma posição no I, né, que eu vou percorrer ele para o final, e decremento uma do F, vou percorrer para o começo. Tá? Então, o próximo I aqui seria o 7. 7 é maior que 3? É. Então, já encontrei esse valor. Agora, o meu F, ele deveria estar aqui no 6, né? 6 é menor do que 3? Não, ele está no lugar certo, ele está do lado certo. Se ele está do lado certo, eu vou para o próximo. 5 também está do lado certo, é maior que 3, vou para o próximo. 8 também é maior que 3. Para o próximo. 1. Opa, 1 deveria estar do lado de lá. Então, eu encontrei o valor 7 e o valor 1 que estão trocados. Então, eu troco eles de posição. Vem o 7 para cá e o 1 para cá. E a mesma coisa, incremento o F depois. Vem para cá, incremento o I e vem para cá. Aí eu verifico agora. Esse meu 4, ele está na posição trocada? Tá. Meu pivô é 13, ele deveria estar do lado de lá. Então eu encontrei um valor para trocar. Já o F, o que eu faço com esse F? Né, o F, ele deveria estar do lado de cá do pivô ou de lá. Na verdade, ele é o próprio pivô aqui, né? Só que se ele é o próprio pivô e tem um menor lá, a gente vai trocar os dois de lugar. Então, eu vou botar o 3 para cá e o 4 para cá. Feito isso, eu não tenho mais o que trocar. Notem que desse lado só tem valores menores do que o valor pivô, que era 3. E para esse lado só tem maiores do que o valor pivô, que é o 3 também. Então, só tem valores maiores que 3. E aí, como eu fiz a troca, eu incremento esse cara e decremento esse, né? Então, tanto o I quanto o F estariam no valor 9. Tudo isso é um ciclo. Agora eu vou chamar recursivamente, porque eu já sei que tudo maior está para cá e tudo menor está para cá, mas isso aqui não está ordenado. E isso aqui também não está ordenado. Então, eu vou chamar recursivamente ele daqui até o valor F. O valor F terminou em 9, né? Depois da troca. A gente fez essa troca aqui. Ele terminou aqui. Então, eu vou passar recursivamente, vou tentar ajeitar só isso aqui. Então, eu vou escolher um novo pivô e vou repetir o processo só com esses caras aqui. Tá? E aqui ele vai repetindo o processo. Enquanto tiver alguma coisa para ordenar, ele vai repetindo. E a mesma coisa eu vou fazer para o outro lado. Então, o outro lado aqui, que era a partir do I em diante. O I também, lembra quando a gente fez a troca desses dois, o I veio para a posição 3. Então, quando eu terminar de fazer toda essa parte aqui, eu vou para essa. A partir da posição 3 até o final, escolho o novo pivô, repito todo o processo. Aí ele vai subdividindo até estar tudo ordenado. Tá? Então, não vou repetir porque o processo é o mesmo. Tá? O negócio é sempre escolher o pivô no meio, se não for possível, né? Essa posição no meio não for uma posição inteira, vocês vão pegar por imediatamente inferior, né? E fazer essas comparações sempre com os índices, né? Sempre vão botar um índice F no final desse subvetor, no caso aqui, né? Quando pega esse subvetor, o F começa aqui e o I aqui. Tá? E faz a mesma coisa, vão percorrer, o I vai incrementando o valor de I e o F decrementando, até que
todos os valores ficam separados de acordo com o pivô. Todos os menores que o pivô ficam à esquerda, os maiores à direita. Tá? Eu acho que também é mais fácil de vocês identificarem isso naquele simulador, né? Que eu passei para vocês, tem um link lá no AVA, o simulador de estruturas lá, e nos vídeos, né? Fica mais fácil. Eu acho que o pessoal tem exemplos lá que montam como se fosse um fluxograma, né? Vai puxando umas setinhas e separando os vetores. Aqui eu botei o vetor e separei por cores, né? Uma outra forma de apresentar, porque é difícil ficar desenhando, ainda mais se for ao vivo aí com vocês junto, né? A gente perde muito tempo. Então eu acabo disponibilizando dessa forma, junto com os vídeos, né? Para dar o complemento. E o simulador de estruturas, usem lá, não sei se vocês estão olhando, mas ele é bem útil para entender as estruturas. Mais alguma questão? Com relação a pilha e fila, acredito que até pelo que vocês estão vendo agora já deve estar bem fácil, né, de vocês entenderem como funciona. Mas tem, eu acho que uma estrutura para vocês prestarem mais atenção, tá? Que é a fila circular. Porque é a única que vocês não precisam dela, né? Vocês já não têm um análogo dela quando vão trabalhar com estruturas dinâmicas, né? Que são alocadas dinamicamente, porque a gente não tem limitação de espaço. Então, a fila circular ela só faz sentido. Vocês até podem implementar uma fila alocada dinamicamente circular, né? Mas não faz tanto sentido, porque essa é justamente uma maneira que a gente tem de burlar o tamanho dela, não o tamanho, mas é de não perder tempo, na verdade, quando a gente retira elementos de uma estrutura de fila, por exemplo, né? Porque a gente sempre retira do início da fila. Vamos pensar que o início da estrutura é sempre o índice menor, né? O índice zero do vetor. Então, se eu colocar elementos novos, eu não tenho problema. Estou colocando lá nas posições, nos índices maiores, tá? Só estou incrementando. Agora, se eu retiro uma do início, eu tenho duas alternativas. Uma é eu deslocar todos os elementos da minha fila uma posição para frente, que é o que acontece numa fila de verdade, né? Vamos dizer, se você vai numa fila no banco, quando alguém é atendido, todo mundo anda um pouquinho para frente, né? Hoje em dia as filas são com senha e tudo mais, mas eu acho que vocês entendem isso, né? Então, ou vocês fazem isso, e aí, qual é a parte ruim disso? Envolve um custo computacional, porque toda vez, vamos dizer que vocês têm uma fila de 100 elementos, de 1000 elementos. Então, toda vez que vocês consumirem o primeiro, né, retirarem o primeiro da fila, eu vou ter que percorrer 999 unidades, né, percorrer todo o vetor e puxar todas as posições um pouquinho para frente, uma casa para frente, um índice. E tem um custo computacional. Então, imagina se há alguma estrutura grande e que tenha atualização muito frequente, isso pode pesar bastante. E a fila circular, você diz que em vez da minha fila começar sempre numa posição zero, não, ela vai começar a partir do início, uma variável de início. Essa variável vai dizer, vai ser no zero, se vocês tirarem o elemento, ela vai começar a partir da posição 1. Vocês vão tirar o segundo, vai começar a partir da posição 2. Então vocês não precisam fazer esse deslocamento. Tá? E aí, só que aí a parte ruim disso seria que uma hora vai terminar a fila, né? Se eu tenho um vetor de 10 elementos, eu vou sempre jogando para frente, eu vou ter posições que eu não usei para trás. Né? Então, se eu desloquei o meu início da fila começa a partir do índice 3, eu vou ter o índice 0, 1 e 2 sem utilizar. E uma hora vai terminar a minha fila. Então, aquela forma de eu deslocar é a forma que eu tenho de manter sempre disponível toda a fila. Se eu só deslocar o índice para frente, eu estou perdendo espaço. Então, para não perder espaço, a gente faz a circular.
Então, na hora que esse índice passar do tamanho da fila e ainda existir como é que eu vou dizer para vocês, ainda existir espaço na minha fila, então eu tenho que fazer esse índice dar a volta e começar lá na primeira posição novamente. Tá? Então, com isso, a gente continua tendo toda a estrutura disponível, né? Mas o custo aí não é um custo computacional grande, é um custo mais de implementação da gente fazer, que também não é tão grande, mas da gente fazer essa fila ser circular para poder utilizar sempre toda a estrutura. Ficou mais alguma dúvida? Alguma coisa com relação à avaliação mesmo? Deixa eu ver se tem mais algum aviso que eu queira dar aqui. Enquanto isso, vocês podem me interromper. O horário eu já falei, as 2 horas. Eu já falei também para vocês se encontrarem, vou frisar isso, se encontrarem algum problema durante a avaliação, falem comigo durante a avaliação. Tá? Não deixem para depois, porque daí eu já não tenho o que fazer. Né? Se for durante a avaliação, consigo. Claro que depende do problema, mas a gente tenta contornar. Tá? Bom. Professor, o senhor vai colocar essa aula lá no Avala? Posso colocar. Para poder dar uma olhadinha de novo naquele código que o senhor fez lá, só para... Eu também posso disponibilizar o código se quiserem, mas eu boto lá, boto no Avo vídeo, sim. Então tá, obrigado. Tá, geralmente eu corto algumas partes do vídeo para não ficar chato, né? Porque eu fico um tempão aqui mudo às vezes e digitando, né, para montar o código ao vivo. E normalmente eu corto, mas como a prova de vocês é amanhã, eu não vou cortar. Eu vou deixar como tá aqui e vou disponibilizar lá. Tá bom? Mais alguma questão? Se alguém quiser abrir microfone ou escrever aí, fica à vontade. Bom, então agradeço a todos aí, espero que todos vocês consigam ir bem na prova amanhã. Né? Como eu disse, é uma prova, não pensei em fazer uma prova difícil, nem nada, né? E o conteúdo também não é difícil nesse início, né? Talvez a parte de recursividade que dê mais problema, porque depende mais de experiência de vocês, de fazerem programas, do que saber como funciona uma estrutura, um código, como no caso do restante do conteúdo, né? Das estruturas encadeadas e dos métodos de ordenação. Não tem muito o que decorar, mas é botar a mão na massa e fazer uns exercícios para pegar o jeito. Tá? Bom, então vou encerrando por aqui. E qualquer coisa também, se alguém tiver uma dúvida de última hora, que não for nada que precise de um vídeo, mas que dê para responder, pode mandar por mensagem no Ava mesmo.